Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Além das veiculações do programa na grade da Santa Cecília TV, acessando o site construbusinesstv.com.br, você encontra os links para nossas páginas do YouTube, Instagram e Facebook. Repetindo, construbusinesstv.com.br. Gustavo, durante sua gestão como presidente da Secob, o setor teve grande participação na alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Edificações, entre outras. Quais as principais mudanças e vitórias para o nosso setor? Nós vínhamos de uma legislação que era antiquada e que era muito restritiva, né? Falando da Lei de Desocupação do Solo especificamente, né? Quer dizer, nós tínhamos uma legislação que eu sempre brinco que a legislação aqui em Santos ela não dava muita liberdade para o arquiteto e empreendedor projetar. Ela praticamente era uma receita de bolo do que você podia fazer. E nós conseguimos, com essa alteração de Lei de Desocupação do Solo, dar um pouco mais de flexibilidade com relação a isso. Nós tínhamos nós temos, na verdade, uma amarra, que é o aeroporto do Guarujá, que tem uma limitação, causa uma limitação de altura para os nossos empreendimentos. Então, nós tínhamos uma equação que também não estava fechando para muitas áreas da cidade, que eram essas áreas afetadas pela área de influência do aeroporto, que você tinha limitação de altura. Então, nós conseguimos, com essa legislação, nós tornamos mais flexível o planejamento do projeto, na verdade. Nós flexibilizamos, por exemplo, nas áreas de influência do VLT, a necessidade de vaga para os empreendimentos, que era uma demanda também, tanto da população quanto dos empresários, que o empresário pudesse escolher em determinados lugares se ele quer ou não ofertar vaga. É uma discussão infinita que nós temos se o fato de nós ofertarmos a vaga faz com que a pessoa compre o carro ou a pessoa compre o carro independente de nós ofertarmos a vaga. É tipo aquela Tostines que vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais. Então, nós conseguimos, nessas áreas que são ao longo do eixo do VLT e dos futuros eixos dos VLTs, permitir que o empresário possa ou não escolher se vai ter vaga. Nós criamos ferramentas em que o empresário pode, pagando uma outorga, ter um potencial melhor de construção em alguns locais da cidade. Nós conseguimos, em algumas regiões da cidade, que a prefeitura queria incentivar, que são as chamadas zeros, ter um incentivo ainda maior para o empreendimento, caso o empreendedor queira. É óbvio, o que o Ricardo falou é a verdade absoluta. A equação financeira e a equação econômica do empreendimento, ela é absoluta. Então, por mais que você crie incentivos, esses incentivos têm que ser suficientes para você conseguir que o empreendedor e o empresário se sintam à vontade para empreender. Mas, quer dizer, nós fizemos isso também. Do Código de Edificações, nós flexibilizamos. Quer dizer, hoje, aqui em Santos, você não precisa mais fazer aquelas plantinhas da divisão dos apartamentos. Quer dizer, você não precisa juntar 500 milhões de projetos que, na verdade, ninguém vai analisar para aprovar o projeto. Então, a gente fez com que tornasse mais célere essa aprovação de terreno. E o legal é que Santos capitaneou isso. E hoje, nós estamos participando disso em São Vicente. Isso. Quer dizer, São Vicente está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque você atualiza uma legislação, como todas as cidades elas são interligadas e se afetam mutuamente, quer dizer, São Vicente sentiu, Santos está com uma condição mais atual, nós precisamos também ajustar o nosso. E isso vai acabar acontecendo com Praia Grande também, com Guarujá. Quer dizer, a metropolização, ela é integral, ela é em modais de transporte, ela é em habitação, ela é em comércio, em tudo. Então, quer dizer, nós temos que nos adaptar a isso e os comerciantes, os empresários têm que entender que a pessoa que vai sair de Santos, ela pode poder, de repente, ter a opção de comprar um apartamento em Praia Grande maior, mais barato, e ela vai querer ou não fazer o trajeto casa-trabalho, se ela morar aqui em Santos, mas você vai ter a opção do apartamento em Santos, do apartamento em São Vicente, apartamento em Praia Grande, em condições diferentes. Acho que esse é o melhor dos mundos, na verdade. Né? Muito bom. Pesquisa, falando do nosso segmento, vamos falar um pouco das cidades da região. Como é que está hoje o nosso mercado na Praia Grande? E você acha que São Vicente, são duas perguntas, como está o mercado na Praia Grande? Você acha que São Vicente vai ser a bola da vez para investimento, uma vez que a legislação vai ser atualizada? Você acha que isso vai facilitar a ida dos construtores? Pelo menos está havendo um grande esforço do prefeito, do secretário de obras, de levar as construtoras para lá. Então, a gente teve aqui, historicamente, a indústria imobiliária começou na década de 50. Né? Santos,
por pujança do porto e tal, né? Guarujá talvez um pouquinho depois. Década de 60, Santos, São Vicente, até para São Vicente, por umas questões até de vizinhança de Santos, mas o inglês passou lá, né? Tem raízes muito fortes, né, na cidade. E desenvolveu quase que em conjunto com Santos. Depois veio o Guarujá, né? Veio a Praia Grande nos anos 90, parou 80. um pouco. E depois tivemos a Riviera de São Lourenço, né, que é um case à parte, né? Sim. E agora, o mercado que ficou pujante, por questões econômicas de mercado, foi Praia Grande. Praia Grande teve um planejamento planejado há 20 anos, eles conseguiram manter esse planejamento no foco, e a cidade ela cresceu com planejamento diferentemente de outras regiões, por questões até de limitações geográficas. Ilha de Santa Amaro, Ilha de Goiaó, né? Então as nossas cidades, né? E Riviera foi um mercado à parte. São Vicente, o que vai acontecer com ela? Eles sentiram uma necessidade de poder, de ter esse chamamento da indústria imobiliária e estão fazendo essas modificações na legislação de ocupação do solo. Só que essa legislação ela tem que estar em sintonância com o mercado, né? Então, é isso que a cidade de São Vicente está procurando fazer. Nós vamos ter umas reuniões, vamos debater todas essas situações, de maneira tal que essa legislação gere desenvolvimento para um mercado específico que atende a cidade de São Vicente. Na verdade, a Secob... Seja ela da classe A, seja ela da classe I, sei lá. A gente tem que estudar todas as possibilidades. Na verdade, a Secob, né, que cuida da região da Baixada toda, está dando esse suporte muito importante para São Vicente. Estamos tentando passar as nossas experiências que vivemos aí aqui em Santos, no Guarujá, na Praia Grande, né? Uma coisa que o Ricardo falou que eu gostaria de pontuar que é muito importante é o seguinte: nós precisamos de estabilidade na lei. Claro. Nós temos um problema sério de que todo governante, todo mundo quer mudar a lei ou quer adaptar a lei em função das suas experiências, convicções, ideologias. E nós, no nosso setor, como o Roberto falou, nós demoramos 4, 5 anos, às vezes, para comprar o terreno e terminar o empreendimento. Quer dizer, nós precisamos também que essa lei ela seja perene. Nós precisamos de uma lei que dê tempo de nós nos planejarmos, de nós ela conhecermos, vai ter que maturar, né? de ela ser maturada, de até... criar mercado em função dessa lei. E os empresários, os arquitetos, a prefeitura, todo mundo entender como essa lei funciona. E a gente, eu brinco sempre assim, quer dizer, eu tenho 41 anos e eu já participei de 3 alterações de leis de uso e ocupação do solo aqui em Santos. Entendeu? Eu acho que eu falo assim, não é possível que você discuta tanto isso, tanto tempo. Quer dizer, nós precisamos de um pouco de estabilidade. Você falou, nos últimos 20 anos nós discutimos elas 3 vezes quase. Fora as vezes que quase se discutiu e depois não se discutiu. Discutiu e não se discutiu nada. Então, assim, a gente precisa de um pouco de estabilidade nisso. Eu acredito que realmente a gente está numa fase... a gente conseguiu atualizar essa lei agora. Eu acredito que ela vai ser perene. Eu acho que ela vai ficar muito tempo aqui em Santos. Eu acho que São Vicente está fazendo o mesmo trabalho. Vai ser uma lei que a gente vai conseguir realmente planejar melhor a cidade e ter um desenvolvimento urbano mais consistente e mais sólido. Bom, muito obrigado. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Tem uma série de perguntas para fazer, mas vou convidar de novo o Besquiza e o Gustavo Zagato para participarem de outro programa logo. Quero muito agradecer a presença do Ricardo Besquiza, do Gustavo Zagato, agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na semana que vem estaremos de volta. Grande abraço. Olá, estamos começando o programa Constru Business. É uma grande satisfação contar com a sua audiência.
No programa de hoje, vamos voltar a falar sobre o mercado da construção civil em nossa região. Nossos convidados são Ricardo Desquiza, presidente da Secob e diretor da Desmont Empreendimentos Imobiliários, e Gustavo Zagato Fernandes, diretor da Enzaper Empreendimentos Imobiliários. Muito obrigado pelas presenças. Gustavo e Ricardo, gostaria que vocês traçassem um panorama de como está o atual cenário da construção civil na Baixada Santista, com especial atenção, primeiro, para a economia. Obrigado pelo convite novamente. Pô, é um prazer estar aqui com amigos, Gustavo, você, companheiros e amigos de longa data, né? Eu acho que a economia está começando a andar e a gente tem aqui alguns dados que são bastante interessantes. O Sinduscom faz, com a Getúlio Vargas, um trabalho não é dimensionamento, é de estudar o setor, né? Então, tem um índice aqui que foi determinado através de estudos, que chama Índice da Confiança do Consumidor, né, da Getúlio Vargas. Então, esse mês, ele teve um aumento percentual de 1,1%, né? Outras coisas que estão acontecendo aí com relação à macroeconomia, a Receita Tributária Federal teve um aumento de 5,7% em relação ao mês do ano anterior, de agosto de 2018. E arrecadou, nesse mês agora, 120 bilhões. Foi o melhor agosto em 5 anos, né? A expectativa de crescimento do PIB é em torno de 1%, apesar de ser um crescimento pequeno, é um crescimento. Afinal de contas, a gente vinha num marasmo aí danado, né? E eu acho que essas coisas vão começar a andar. Outra coisa, bastante interessante, o índice que é emitido, calculado pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais da Construção, ele, nos últimos 12 meses, teve um crescimento de 1,5%. Então, nós estamos começando a dar sinais, né, de movimentação, de começar essa retomada e de maneira gradual. A gente vai um pouquinho aqui com relação Posto de trabalho, tem alguma notícia? Então, posto de trabalho? Então, o que acontece com os postos de trabalho? Ao final do mês de agosto, o setor todo empregava 2 milhões e 400 mil trabalhadores. Nós tivemos aí uma variação de 1,31%, né? Perdão, nos 8 primeiros meses foi uma variação de 4,76%. Ótimo, né? Ótima evolução, né? E no estado de São Paulo foi em torno de 108 mil novos empregos. Aqui na nossa região, em Santos, veja, são dados, são empregos formais, né? A gente não sabe o quanto gera isso no informal. Mas abriram-se 178 vagas. Se você fizer uma conta aí de 40 pessoas, 35 pessoas por um edifício residencial, dá 4, 5 empreendimentos imobiliários. Ótimo. E a gente está percebendo isso, uma retomada de lançamentos na cidade, coisa que não acontecia há 5 anos. Ótimo. Zagato, fala um pouquinho para a gente o que a baixa de juros, né, e a nova modalidade de financiamento, o que elas podem impactar no nosso segmento. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Roberto. É um prazer estar aqui. Eu me sinto realmente em casa com vocês aqui, sem nenhum trocadilho nem nada. A gente entendeu o seguinte, na verdade, nós temos aqui no Brasil, e eu digo no âmbito geral, nós temos uma característica muito peculiar. Nós temos, hoje, um céu de brigadeiro que nós não tínhamos há muitos anos. Nós temos juros baixos, inflação controlada, e nós temos uma redução dos juros do financiamento imobiliário. Infelizmente, só esses 3 indicadores demonstraram que não são o suficientes para nós termos um aquecimento mais forte da economia. Nós caminhamos por uma situação em que nós temos todo o arcabouço legal e econômico para um crescimento sustentável, mas a gente falta aquela ignição, eu brinco. Quer dizer, nós hoje precisamos descobrir como nós vamos equacionar a situação em que os recursos externos não vêm mais para o país porque não é interessante do ponto de vista financeiro. Quer dizer, aquele dinheiro especulativo que nós nos acostumamos a ter aqui, inchando a bolsa, inchando o capital de empresas, inchando tudo isso, ele sumiu. Ele deixou de existir. Por quê? Porque o Brasil não é atrativo do ponto de vista financeiro. E não é mais investimento para os grandes fundos, né? Não é. Não tem a nota de investimento, né? Não tem. Nós perdemos o investment grade, nós vamos demorar muito para restabelecer esse investment grade. Além de tudo, nós não temos juros que sejam interessantes. Então, o que acontece? Esse capital não vem. Então, nós temos que lidar com o capital interno. Hoje, nós temos uma questão de falta de liquidez
na maior parte das empresas. Então, nós precisamos que essas empresas tenham liquidez. Como que vão ter liquidez? Quer dizer, nós precisamos de fundings, que é o que a gente discute tanto aqui, eu, Ricardo, como que as empresas vão ter acesso aos recursos para fazer os empreendimentos? Nós estamos numa situação que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos faz muitos anos, quer dizer, as empresas construtoras, tanto incorporadoras quanto construção civil pesada, elas precisam de muito investimento para atuar. E elas não conseguem atuar só com recursos próprios. Nós temos o vício de aqui na Baixada fazer isso. Quer dizer, as nossas empresas fazem isso. Nós atuamos com recursos próprios. Não é isso que é sustentável. Então, nós vamos precisar de recursos para isso. Com essa equação de juros baixos e de juros baixos de inflação baixa, o que vai acontecer? Vamos precisar ter outros investimentos que tragam rentabilidade. Que aí surgem esses fundos imobiliários, essas outras modalidades de rentabilidade para o investidor e de captação do recurso para nós. Então, acho que nós hoje precisamos achar como obter funding para as empresas atuarem no dia a dia e para as pessoas comprarem apartamento. Ótimo. Sem contar a pesquisa com a insegurança jurídica, que agora com a lei dos distratos deu uma boa melhorada, e sem contar com as reformas. A trabalhista já teve uma, já teve a segunda, reforma da Previdência, que vai dar mais credibilidade e confiança para o comprador. Né? Nós vamos... a gente que está um pouquinho de cabelo branco, viveu os inícios dos anos 90, aquele monte de planos, era uma loucura. Eu trabalhava com teu pai na Vilares, a gente era cada 2, 3 meses um plano louco, era fala com jurídico, nossa, era um negócio de louco. Nós estamos há 25 anos no plano real. A estabilidade chegou. Nós vamos começar a viver um momento diferente. O arcabouço judiciário básico para a indústria da construção é alienação fiduciária, patrimônio de afetação e a lei de distrato. Né? Então, essas regras básicas para quem quer comprar ou para quem vai vender é uma segurança absoluta. Claro. Né? Então, a gente vai começar a galgar algumas coisas interessantes. Quando você falou, né, dos recursos de funding, a partir do momento que a gente começar a secretizar os contratos, é o dinheiro que vai do mercado, volta para o mercado. Vai para o comprador, vem para o incorporador. Então, isso começa a alimentar de uma maneira que, como é nos outros países. Então, acho que nós vamos viver um momento diferente, né? A gente espera que isso não seja, né, os tradicionais voos de galinha que a gente viveu esses anos todos, né? E a expectativa é extremamente positiva, né? Tanto é que esse índice de confiança, medido pelo Sindicom, é do consumidor, né? Então, acho que isso, né? A partir do momento que começar a andar a macroeconomia, que as coisas estão bastante encaixadas e, às vezes, a gente não vê as boas notícias se proliferarem como as más notícias. Esse negócio do leilão de petróleo foi um negócio extremamente positivo, foi mais de 8 bilhões, né? E isso só para prospecção, né? Não sabe se o cara vai tirar, não vai tirar o óleo lá. E as coisas vão começar a andar naturalmente. Muito bom. Então, nós temos aí fatos, né, números que comprovam a retomada, mais tímida que seja, a retomada do nosso segmento. São dados, não é falácia, né, são dados concretos realizados pelo Sindicom, Secov e outras entidades afins. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Constru Business. Nossos convidados de hoje são Ricardo Besquiza, presidente da Secov e diretor da Besmon Empreendimentos Imobiliários, e Gustavo Zagato Fernandes, diretor da Inzafer Empreendimentos Imobiliários. Ricardo e Gustavo, outro ponto que mostra que o setor começa a dar sinais de recuperação são os novos lançamentos que estão surgindo na nossa cidade e região. Suas empresas também estão com novos lançamentos no forno. Queria que o Gustavo falasse um pouquinho sobre o lançamento da Inzafer e depois o Pesquisa falasse um pouquinho sobre o lançamento da Besmon. A gente está terminando o empreendimento agora, a gente entrega em março do ano que vem e a gente já está com outro projeto agora no forno. A ideia é também lançar no primeiro semestre do ano que vem, se tudo der certo. É um empreendimento um pouco diferente do conceito que nós sempre usamos, né? Quer dizer, um conceito mais moderno. A gente vai tentar adotar um conceito
de unidades um pouco menores, mas não tão menores, quer dizer, um meio do caminho, tentar fazer com que esse empreendimento ele atraia e tenha essa nova vocação de que a pessoa ela use o imóvel, mas ela também use outros serviços. Quer dizer, a gente vai tentar fazer uma área de coworking, a gente vai fazer uma área de integração melhor, a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco mais moderna. Quer dizer, a gente está acreditando, a gente acredita na cidade, a gente está investindo, o projeto já está pronto e a gente agora só está aguardando mesmo a aprovação e tudo para lançar. A ideia é essa. Muito bom. Pesquisa? Então, nós estamos também com um projeto no forno, né? Mas precisa estar um pouquinho embrionário, a gente precisa desenvolver algumas coisas mais para até poder falar, né, do projeto. Mas o momento é um momento interessante, né? Porque os estoques caíram todos, né? Em todas as regiões aqui na nossa cidade, né? Então, está provocando, né, esse movimento de lançamento das empresas que são oriundas da cidade, né? São as nossas empresas, são nossos associados da Secob, né? Independente de há 4, 5, 6 anos atrás, a gente ter recebido as empresas de capital aberto na Bolsa e ficaram nossas concorrentes aqui, né? Mas essas empresas, elas já fizeram o que tinha que fazer nas cidades e no Brasil inteiro, retornaram às suas bases e as coisas estão voltando para os seus devidos lugares. Um dado interessante aqui, que a gente precisa também ter como base um pouquinho, o que acontece, né, na cidade de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, foram comercializadas em agosto 4.405 novas unidades residenciais, 34% superior ao valor comercializado em julho. São Paulo sempre é um ponto fora da curva, né? Mas ele é o carro-chefe do país, né? É uma tendência. Então, lá também os estoques se reduziram, né? E eles começaram a fazer novos investimentos, novos produtos imobiliários. Para você ter uma ideia, o valor global da oferta no mês de agosto, de 25.321 unidades, correspondeu a 14,3 bilhões em termos de valores, né? Esses números aqui a gente não tem em Santos, tem uma vez por ano que a gente o Secob faz essa medição através de uma pesquisa imobiliária, mas esse número aqui é alimentado todo mês em São Paulo. Então, existe uma movimentação no setor a nível de Brasil e as cidades vão acompanhando porque os estoques caíram e as coisas tendem a voltar para um caminho de crescimento. Mas com certeza aqui em Santos a gente nota que esses estoques estão sendo consumidos realmente também, né? Quer dizer, os lançamentos estão começando a aparecer numa velocidade, com tranquilidade. E está tendo absorção dos lançamentos. Então, esses lançamentos eles não vão gerar estoque. Quer dizer, é isso que é interessante também. Quer dizer, na verdade, nós temos esses lançamentos que são muito menos lançamentos do que nós tínhamos, né? E esses lançamentos, eles estão sendo absorvidos pelo mercado durante o lançamento. Então, eles não vão gerar estoques depois. Então, está sendo consumido o estoque e os lançamentos estão sendo consumidos. Quer dizer, essa inversão, essa posição que nós tínhamos de um estoque grande de imóveis já está se esgotando e não vai demorar muito. Quer dizer, a gente nota isso no dia a dia e a gente observa que isso, em curto período de tempo, já vai haver uma escassez do número de apartamentos para a demanda que vai ter. O que é salutar, né? Sem Você dúvida. Construir, vender e terminar um negócio, ele é equacionado econômica e financeiramente e comercialmente, né? Para atender aquele mercado aquilo que você projetou, né? Isso aqui é bacana. O que acontece, até é bom explicar para o telespectador, que o nosso produto ele demora quase 4 anos para ficar pronto. Por quê? Tem aquisição do terreno, negociação, aquisição do terreno, projeto, aprovação, obra, tal. Demora até 4 anos, 3 anos e meio, 4, até um pouco mais às vezes, né? Para ele se realizar. Então, o que aconteceu? Com a crise que veio uns anos atrás, houve um recuo dos empresários da construção civil. Só que esse nosso produto vai ficar pronto daqui a 3 anos, 3 anos e meio. Então, até lá, o pouco estoque que tem disponível, que eu considero pouco com relação a 4, 5 anos atrás, eu acho que vai ser absorvido ao longo desse próximo ano, já foi absorvido, 2 anos e meio. Então, a esse saldo tendência, pequeno que existe. Isso não como é que fala? Não é o que eu acho, é o que vai acontecer de fato. O preço dos imóveis em Santos, a tendência não vai ter aquele boom da época da Petrobras, mas que vão aumentar, vão. Os imóveis em Santos vão ter um aumento. Por quê? A oferta hoje está menor, não está menor ainda, mas ela vai ficar num equilíbrio ou até menor do que a demanda.
do que a demanda. Então, tendo demanda, não tendo imóvel, quer dizer, O preço sobe. o preço sobe, é lei natural do mercado, não é achismo nem nada. É uma Não, coisa... e Santos tem outra característica que, na verdade, assim, a oferta de terrenos em Santos é super limitada. Quer dizer, cada vez mais os terrenos são mais escassos, são mais caros e mais difíceis. Então, você cada vez mais vai ter imóveis mais caros. Infelizmente, quer dizer, a gente quer brigar contra isso, mas a gente não vai conseguir brigar contra isso. A área insular de Santos é limitada, a gente tem poucos terrenos, o custo de construção é alto, a fundação é alta, é cara, na verdade, né? A fundação é alta, não, a fundação é funda, é muito funda. É alta para baixo. É alta para baixo, exatamente. A gente brinca. Eu estou fazendo a sondagem do nosso terreno, que a gente vai fazer o lançamento lá, e eu cheguei pro rapaz e falei assim, e aí, como é que tá a profundidade? Ele, tá legal. Com 47 a gente já começou a achar alteração. Eu falei, pô, que legal. E a gente fala, feliz da vida, que 47 metros começar já é uma coisa ótima. Se você fala em qualquer lugar do mundo, 47 metros, você fala assim, vocês são loucos. E a gente fica feliz, é menos que 50, você já está falando assim, cara, legal, já não é tão ruim quanto podia ser, né? Quando a gente especifica essa condição técnica para os nossos colegas de outros estados, né, no país, em seminários que a gente frequenta, eles falam, não acreditam. Tem que fazer fundação de 60 metros, 58 metros. Quando fala, parou com 52, eu falei assim, nossa, que legal. Sorte. Sorte, exatamente. Eu queria colocar um negócio aqui, que o nosso setor é um setor a mercado. Né? Nós temos que construir para as pessoas que podem comprar aquela unidade, podem consumir esse tipo de produto, que caiba no bolso dele, com funding que possa fazer financiamento para sustentar essa pessoa com emprego, comprar essa unidade com o emprego dela, etc. E tal. E não existe outra coisa a não ser você equacionar viável economicamente, quadra de empreendimento. Que cada quadra, parece que não, mas cada quadra tem a sua especificidade, você vai ter o público certo para ela, um produto que cabe naquele lugar e que caiba no bolso daquelas pessoas que querem comprar. Não existe canetada para determinar que o mercado vai para aquele lugar. As pessoas têm que querer ir para aquele lugar, tem que caber no bolso delas e tem que ter vontade de comprar imóvel. Né? O que eu acho importante, né, que havia muita reclamação da população que achava que ela estava sendo expulsa de Santos em função dos valores altos dos imóveis, que estavam procurando residência em São Vicente, Praia Grande, Cubatão e outros lugares. Mas agora, né, com essa nova política com VLT, com essa nova incentivo, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, depois do intervalo, sobre a lei do uso e ocupação de solo, ficou, quer dizer, a projeção é que fique um pouco mais barato os imóveis na linha do VLT no futuro. A gente vai voltar a falar daqui a pouco. Vamos para o nosso intervalo, já estaremos de volta.